ativas da água. Injetar-se-ão fluidos magnéticos, de acordo com a irradiação da alma. A disciplina dos pensamentos é uma fonte de bem-estar, na hora da higiene do instrumento carnal. No instante do banho é preciso que entendais a necessidade da alegria, que o vosso pensamento sustente o amor, até o próprio líquido que vos serve de asseio. Visualizai, além da água que cai em profusão, a contraparte, como fluidos espirituais banhando todo o vosso ser. O impulso dessa energia destampa no vosso íntimo a lembrança da fé, da esperança, da solidariedade, do contentamento e do trabalho. Por este motivo, banho e passe, conjugados, são uma magia divina ao alcance das vossas mãos. O chuveiro seria como um médium da água e, o fluido que vivifica o corpo. Poder-se-á vincular o banho ao passe, e ele poderá ser uma transfusão de energias eletromagnéticas, dependendo do modo pelo qual pensais. Uma mente ordenada na alta disciplina e pela concentração, em segundos, selecionará, em seu derredor, grande quantidade de magnetismo espiritual, e os adicionará, pela vontade, na água que lhe serve de veículo de limpeza física, passando a ser útil na higiene psíquica. Sabeis por que, ao tomar banho, sentimos-nos comovidos, a ponto de nos tornarmos cantores? É a alegria advinda da esperança, de que a água é portadora pelos fluidos espirituais, que lhes são ajustados por bênção do amor. O lar é o vosso aprisco acolhedor, e nele existem espíritos de grande elevação, cuja dedicação e carinho com a família nos mostrará como Deus é bom. Essa assistência atinge igualmente as coisas materiais, desde a arborização, até o preparo das águas que nos servem. Quantas doenças surgem e desaparecem sem que a própria família se cientifique disso? É a misericórdia do Senhor pelos emissários de Jesus, operando na dimensão oculta para os homens, e encarregados de assistir ao lar. Eles colocam fluidos apropriados nas águas para o banho, e nas que tomais. E quando eles encontram disposições mentais favoráveis, alegram-se pela grande eficiência do trabalho. Na hora do repasto é sagrado e conveniente que tenhais boas conversações. No momento do banho, é preciso que ajudeis com pensamentos nobres, tanto quanto a prece, para que tenhais mãos mais eficientes operando em vosso favor. Se quereis quantidade maior de oxigênio nitrogenado, basta pensardes firmemente que estáis recebendo esses elementos, e a natureza dar-vos-á com abundância. É o pedir e obtereis do Cristo. E com o tempo estareis mestre nessa operação. A alegria tem também bases físicas. Um corpo sádio nos proporcionará facilidades para expressar o amor. Quando tomardes o vosso café pela manhã, tomai-o convicto de que estáis absorvendo, juntamente com os ingredientes materiais, a porção de fluidos curativos, de modo a desembaraçar todo o miasma pesado que impede o fluxo da força vital em vosso corpo. E saireis da mesa dispostos para o trabalho, como também para a vida. Despedi-vos dos vossos familiares com um sorriso agradável, e deixai deslumbrar em vosso olhar otimismo, de maneira a fascinar a todos, que eles, ocultamente, vos beneficiarão, sem que percebais. Lembrai-vos de que um copo de água que tomais, onde quer que seja, é, sobremaneira, um banho e passe, por dentro. Não vos esqueçais de sorvê-lo com alegria e amor, lembrando com gratidão de quem vos deu, porque, se ele vem rico de coisas espirituais, aumentará com o que tendes. Se não, os fluidos que vos cercam, canalizados pela vossa mente, limparão o acrescido na água, inútil à vossa saúde, como vigilância da vossa parte. É muito bom saber, como é muito bom amar. São dois caminhos paralelos, que a felicidade percorre com alegria. Trabalho. O trabalho é a glorificação de um ser, de um povo e da humanidade. E saber trabalhar é a libertação insofismável da consciência. O labor excelente é aquele que imprescinde do amor, em todos os seus exuberantes traços.
Basta olharmos para o nosso corpo, como arquétipo divino e deduzirmos sua função. Analisarmos milímetro por milímetro, descer mais, milésimos de milímetro, irmos à área do micro e científica, ficarmos da operação da molécula e da célula, dos órgãos e do soma corpóreo, e logo entraremos em êxtase, ao vermos a grandeza de Deus, fazendo de um corpo físico a expressão fiel do macrocosmo, e concentrando nele todas as ciências universais, configurando, nesse mundo orgânico, todas as leis em dimensões compatíveis com a sua estrutura. E esse corpo vive porque trabalha. Mas trabalha sem interrupção, de modo mais perfeito que qualquer máquina dos homens, mais engenhoso que qualquer indústria da Terra, e de muito mais valor que todos os computadores juntos, porque é essa máquina, humana e divina ao mesmo tempo, que cria todas as outras. É ela que serve para a chama espiritual que pensa, que raciocina e que ama. A biologia bem compreendida nos mostra quanto vale o trabalho do corpo físico, sem o qual não laboraríamos na carne, para mais um passo na grandeza espiritual. A botânica mostra quase os mesmos traços de vida nas árvores. E se assistíssemos a um filme na expressão cinética de como vive uma planta, cairíamos de joelhos, dando muitas graças a Deus, por serem todos os movimentos guiados por uma inteligência, diante da qual a nossa desapareceria, a mecânica de respiração, as mutações de elementos e a fotossíntese, a purificação do ar e a força magnética das raízes, que trabalham em sucção de água. Quando esse líquido se escasseia em seu derredor por mais de 15 metros, a engenharia divina dá a distribuição às raízes, para suportarem o peso do lastro corpóreo da árvore e ainda muitos segredos através do véu de Ziz. Tudo isso e muito mais é trabalho bem orientado, bem dirigido, que se transforma em movimento e este em vida. Há alguém que disse, pela força da ignorância, que os peixes, os insetos, os vírus vivem bem, porque não trabalham. Como se engana! Eles vivem bem porque trabalham, e muito. Os peixes conservam as águas, transmutam elementos e compõem formas bioquímicas, em trocas com outros seus semelhantes de espécies diferentes. Trabalham porque se movimentam constantemente. E esse mover é o misturar de raios e ondas, de essências e fluidos. As aves têm, igualmente, seu grande labor na higienização do mundo, na alimentação dos homens e na arte de distrair, principalmente, os seres humanos carregados de neuroses, enlameados na dúvida e frustrados por golpes inesperados de processos evolutivos. Por falta de espaço, não poderemos enumerar as linhas de trabalhos que a vida entregou a todas as vidas menores. Os insetos têm suas obrigações, e os vírus, até certo ponto, garantem a vida humana. Nada há o que não tenha sua função utilitária. Tudo isso é trabalho. Passando à área humana, o trabalho se eleva, chegando à solidariedade e à tolerância, que estão sempre ligadas por laços irremovíveis, que a alma jamais poderá esquecer. O espírito, quando atinge a eminência do labor, esquece-se de si mesmo e se converte em um gigante da beneficência coletiva. Quem trabalha com um bom senso tem a prerrogativa de ser tranquilo, pois está cumprindo uma das primeiras leis de Deus. E nada para na criação e o Senhor opera incessantemente. O trabalho é função mercável no mundo. Não obstante, as leis de justiça pedem respeito à com acento circunflexo economia alheia, para que o labor não se transforme em usura desprezível e egoísmo desmedido. Assim diz Confúcio, Deus pôs o trabalho de sentinela à virtude. E acrescentamos, a paciência, como pensam muitos, não é preguiça, em moderação ou vigilância, para evitar erros contundentes. E se todas as outras virtudes são necessárias ao homem, o trabalho é indispensável. Paz na mente. A predileção pelos princípios da fraternidade e a supressão de atos incômodos ao bom senso assinalam caminhos acertados para a paz na mente. Toda tributação nasce da inimizade, por falta de simpatia entre os seres e as coisas.
Se queremos construir a serenidade imperturbável dentro de nós, temos de considerar a necessidade irreversível do amor. Ele é uma árvore ciciópica de milhares de galhos, com desenhos panorâmicos de milhares de coisas que falam da esperança. Se desejais cooperar com a vida e com vós mesmos, adentrai em um desses ramos e fazer algo de bom. Arregimentai forças para que a justiça seja visível em todos os vossos atos. Procurai trabalhar para que o afeto seja um acessório das vossas ideias e das vossas palavras. Ampliai os vossos compromissos de servir e sede amáveis em todos os rumos. Não percais a oportunidade de perdoar, de instruir. A benevolência tem plena concordância com o amor. Dignificai a alegria cristã e trabalhai incessantemente para a multiplicidade de todo o bem ao vosso alcance que, por lei de Deus, tereis paz na consciência. A consonância do coração com a inteligência corresponde à ansiedade da alma em ser feliz. Paz, no dicionário do cristão, não é sinônimo de preguiça. É a harmonia de todas as atividades da vida, é o trabalho na sua mais alta importância. O preço da paz na mente é alto, e não se usa o câmbio do ouro mundano, mas um outro sobremodo excelente, que se chama tempo, que se reverte na nobreza de todos os princípios elevados, que transforma o carvão em diamante, o homem em anjo, a escuridão em luz. Compreendamos, pois, que tudo vem de Deus e que, pelo amor dele, tudo passa por nossas mãos. Se quereis paz na mente, andai em paz com o Senhor. A harmonia é a base da vida, interna e externa. E, para que possamos desfrutá-la, as leis nos fazem crer na nossa participação, ainda que seja mínima no concerto do microcosmo, ainda que seja fração invisível na extensão do infinito. Mas existe algo de nós, para ser feito por nós, sob os olhos de Deus. A boa vontade é uma arma poderosa de quem já se sente seguro com ela, e é considerada a fresta de luz provinda da elegância espiritual. Paz é luta e, quando bem usada, é o símbolo da vitória. Trabalhai, meus filhos, com as forças que os vossos corações dispõem. Usai vosso raciocínio quando ele estiver livre da vingança, do ódio, e da vaidade orgulhosa, abrindo frente a atividades elevadas, sem vos interessar muito com quem vai ser beneficiado. Sede conscientizados de que não estáis sós nesse labor, que o coração sempre aprova. Eis a paz da mente. Se não é fácil, não representa o impossível. Que espírito tudo realiza, desde que esteja aparelhado para tal empreendimento. Não há exigência para que façais, de um dia para o outro, a vossa paz. Todavia, a inteligência divina vos convida, dentro da sua paternidade, a que comeceis, que luteis, que avanceis, sem que o esmorecimento vos feche os olhos, na oportunidade de abri-los cada vez mais. Paz é um conceito extraordinário de felicidade. Paz é uma vírgula na grande frase da evolução, no sentido de dar cadência à harmonia do canto de Deus, que se chama progresso. Paz é o trabalho operante em todas as direções do infinito, na mecânica universal, sob a influência do amor. Mente humana. A mente humana, poderemos dizer, é o rudimento da mente divina. É essa, na sua mais baixa vibração, no tocante ao raciocínio. É o primeiro degrau que se pisa para a ascensão consciente, ou mais ou menos consciente, na escalada infinita. A mente humana ainda é um campo inóspito, que requer árduo trabalho e, para que tenhamos confiança, as leis nos afirmam que Deus está presente em todos os seus limites e em todas as suas profundezas. A mente humana é o aluno nas primeiras letras, com passos inseguros. Porém, sempre encontra uma mão amiga para guiá-lo. É uma futura seara profícua, pela idade que avança. Com o passar das eras, o próprio tempo indica a aproximação da luz, e a mente divina começa a dominar certa área que antes pertencia à força humana. E a luta não se faz esperar. Explodem todos os sentimentos inferiores, que ainda dormiam. Entram em confusão bons e maus, trevas e luz e,
No campo de batalha, a natureza seleciona em silêncio, como a correnteza de um rio aciona para as margens elementos e coisas imprestáveis a com acento circunflexo pureza do líquido. E o completo domínio é do amor. A vossa mente é qual fruto no calabouço da árvore divina. As condições exteriores cooperam muito, mas muito para a vossa maturidade interna. Podereis, quando virdes, ficar diretamente ligados à árvore mãe. Depois de maduros, sereis arrancados para servir alguém ou alguma coisa. Eis que a mente humana já dá sinais de que a cefa pode aproximar-se. O filho, quando fica adulto, dispensa certos cuidados dos pais, e caminha por si mesmo. Notastes, nas entrelinhas, o que queremos que compreendais, para que possais ser úteis. O tempo e o espaço indicam o fim de uma era e o começo de outra, que denominamos de ouro. Largamos a do ferro, que a ferrugem liquidou. Pelo nosso falar, notais que tudo se transforma para melhor. Os ouvidos e os entendimentos devem apropriar-se de todos os recursos que as experiências vos legou, no percurso de todas as reencarnações e dos intervalos no espaço, para o término da luta terrena, hasteando uma bandeira no alvorecer de um novo sol, a brilhar em novos horizontes da mente renovada. A mente humana se encontra cansada e oprimida pelas consequências dos seus próprios atos. O magnetismo inferior da lavoura mental e do próprio ambiente do mundo haverá de explodir, por acumulação excessiva, em sofrimento nunca antes sentido pelos homens, porquanto é nessa combustão degradante que ele se aniquila, da mesma forma que os raios e as trovoadas limpam a atmosfera. O mundo só melhorará depois que os homens se tornarem bons. Estamos em uma época de confusão, sem que isso possa ser considerado regressão dos valores adquiridos. É porque a mente humana está, por lei, cedendo lugar à mente divina e, por isso, as trevas estão mais visíveis aos olhos de todos. Nunca fomos bafejados, como agora, por tanta luz. A hora é de decisão. Se não ajudarmos as forças invisíveis na educação da mente, na disciplina dos pensamentos, na ordem das ideias, as leis operarão em nós com certa violência, e o sofrimento nos conduzirá às portas do amor e da sabedoria, queiramos ou não. É que não fomos feitos por nosso querer, não evoluímos ou despertamos por equações nossas, e nada fazemos pelas nossas mãos sem a grande sapiência universal. Curvemos as cervizes com humildade diante da grande luz e repetamos com Paulo este versículo 18, do capítulo 5, aos Tessalonicenses: em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A mente humana passa por uma grande transformação, e é bom que ajudemos, para que ela possa alcançar a força divina que bate em nossas portas, como sendo o reino de Deus. Mente divina. A Terra é um comboio que viaja no cosmos sem interrupção física. A sua parada significa a morte, pois a vida mecânica do universo se baseia no cinetismo. No entanto, em se tratando das coisas espirituais, da filosofia espiritualista, dos avanços evolutivos da humanidade, ela, de vez em quando, chega às estações do larga e pega, deixando rebanhos. E rebanhos vão sendo sucedidos, em fases diferentes da vida. Já se aproxima uma época profética dessas. Começamos a entrar no grande pátio da parada, por lei, e as trocas já se iniciaram, até o fim deste século. Pelo começo do outro, todos os passageiros serão modificados ou substituídos. A mente humana está decrescendo e, a cada dia que passa, ela vai perdendo terreno, nas suas injunções inferiores, cedendo lugar a com acento circunflexo mente divina, pela qual será instalado, na terra, o reino de Deus e, na consciência. O céu. Devemos muito ao grande operário do Senhor, o Cristo, que com os seus trabalhadores, iniciou a destruição das casas velhas edificadas na areia da corrupção, traçou planos para novas construções, edifícios que se aprumam em direção ao céu, interligando este com a terra,
de modo que os que estão embaixo entendam quem está em cima. A mente humana constitui uma área imensa, velha e desfigurada pelo abuso das forças empreendidas pela inteligência, sem a participação dos sentimentos, que agora começam a ceder lugar aos agentes da luz, adubando terrenos, fertilizando ambientes, irrigando alas disponíveis e tratáveis, para que o grande semeador não perca mais o seu tempo de semear. Chegou a época de as sementes frutificarem na medida que o Evangelho espera de nós, 100%. Alinham-se esforços em todas as direções. E, para todos os acontecimentos do fim de uma era, a vontade do homem é impotente. Ela pode, bem educada, ajudar em determinados alívios, predispondo os corações preparados para a fé, para a confiança, para a altivez espiritual, em qualquer lugar em que estejais. Nunca mudemos as direções dos planos de Deus nas sequências evolutivas. É justo que compreendamos o nosso quinhão de valores e de deveres, sem que a vaidade nos induza a ultrapassar os limites das nossas obrigações. Se, porventura, tentarmos, causaremos reversões nas forças e elas se enfurecerão conosco, em detrimento da nossa paz. As leis maiores de Deus se cumprem conosco, sem nós, e apesar de nós. 18 séculos de cristianismo foram para diminuir a tensão magnética, a crosta quase intransponível criada pelos pensamentos inferiores dos homens em torno da Terra, de forma a dificultar o intercâmbio com o céu. Estava quase completo o domínio da mente humana. Foi quando fulgurou a luz, em torrentes de amor, cumprindo as profecias e abrindo, igualmente, portas para outras filosofias que haveriam de secundar o cristianismo. Mesmo sem entenderem, o ideal era o mesmo do Cristo e de Deus. E a mente divina deu o grito da liberdade, apresentando-se como verdadeira herdeira das possibilidades humanas. Os clarins dos anjos tocaram anunciando o novo dia na face da terra, a conjunção dos dois polos, do homem e do anjo. Travou-se a luta do bem e do mal, e ela se avoluma cada vez mais para um desfecho que está próximo, redundando em uma catástrofe sem precedentes na história dos povos, mas que marcará uma época do fim do mundo mal, para iniciar o mundo do bem. A mente divina ganha terreno, e apesar de todas as aparências, assegura a vitória para os ideais humanos. Deus nunca perde, nem tampouco erra em suas equações. Alimentemos a confiança e a fé e esperemos o nascer do novo sol, o sol do terceiro milênio. E é para esta luta que vos convidamos. Que sejais partícipes desse grande e valioso empreendimento, educando a vossa mente, cortando arestas dos vossos impulsos que não se ajustam com a verdade, e destampando as comportas do amor, para que a luz invada toda a lavoura das vossas mentes, libertando-vos do humano e passando-vos para os braços vitoriosos do divino. Somente por um preço, o preço do amor. Súplica. É difícil delimitar, mesmo na profundeza racional, onde começa e termina, em qualquer escrito nobre, a súplica. Achamos que toda palavra construtiva e letras ordenadas pelos bons princípios são orações, que se vinculam a com acento circunflexo faixa divina, pela vontade humana mais ou menos educada, para que se materialize na terra, ideal do bem. No entanto, percebemos a sutileza da prece, pois ela difere um pouco das conversações comuns e, pelos contextos dos livros, é como se estivéssemos falando a alguém que somente nos ouve e registra os nossos pedidos na mais alta justiça, computando para nós somente o que nos faz bem. O místico ou o santo vive em completa oração. Não no fanatismo constrangedor, com repetições alérgicas ao bom senso, mas no exame profundo do que deve ou não fazer, como se estivesse falando frente a frente com o Pai Celestial, ouvindo e fazendo a sua magnânima vontade. O homem que ora, conhecendo a importância da oração, entra em estado de graça, sente o ambiente divino a pulsar no seu mundo humano. Cultivai a prece, companheiros de ideal,
que ela vos ajudará a compreender a vida e a ter paciência nas lutas, aprimorar a alegria a respirar, com todo o contentamento, o perfume embriagador do amor. Vamos à súplica. Grande Arquiteto Universal, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos-vos que nos abençoe, porque acordamos mais uma ração da nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na rodovia evolutiva. Este livro, para nós, é a resposta de uma súplica. É de se notar o quanto vale a oração, o quanto nos faz bem a prece, o quanto nos desperta o entendimento mais direto com as forças do bem. Senhor, ainda temos muito que aprender acerca da rogativa, das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem em estado de êxtase, da felicidade que poderemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar esses recursos espirituais. Ensinai-nos outra vez, como ensinastes aos discípulos, a orar, sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar receber sem fazer esforço, a confiar sem intolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria. E que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Vamos colocar este livro como uma súplica humana endereçada aos homens de boa vontade e, se Deus permitir, que ele avance nos horizontes de todas as mentes em preparo na terra, colocando-as em nível ascendente e ajudando-as na libertação. Estas páginas que já lestes são uma prece para vós e por vós, no afã de que deixeis a vossa mente aberta aos conceitos do Mestre, exercitando-as em todas as oportunidades, para que, no amanhã, sejais fontes de água pura, qual aquela que Jesus mostrou a com acento circunflexo samaritana, que jamais secarão. Esperamos o vosso bom proveito nesta escola do Senhor, e que Deus e Cristo ampliem sobremaneira os horizontes das vossas mentes. Miramês. Fernando Miramês de Olivídio era filho de casal nobre do norte da Espanha. Sua mãe nascera na França e seu pai era de origem portuguesa. Assim, em suas veias misturava-se o sangue de duas nobrezas, aquecido pelo clima da Espanha, seu berço natal. Moço inteligente e estudioso, aprofundava-se na história dos povos e nações da terra. Deteve-se com interesse na descoberta das Américas, em cujo evento destacaram-se Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, apaixonando-se, ainda que sem conhecê-las fisicamente, pelas terras de Santa Cruz. Tal era o seu interesse por elas, que por várias vezes visualizava-se desembarcando em portos da terra que já sentia ser abençoada. Tinha notícias dos silvícolas, habitantes dessa nação nova, e de escravidão em desenvolvimento, imposta pelos estrangeiros conquistadores, não aceita pelos primeiros, que se revoltavam. Acompanhou interessadamente a implantação do trabalho escravo do homem de raça negra, levado à força do continente africano, que, por sua característica passiva, aceitava o grilhão e o açoite, servindo aos interesses daqueles que avidamente se apossaram das terras. Colocava-se sempre, em pensamento, no meio do povo humilde, regozijando-se com a bravura dos índios, embora no fundo soubesse que acabariam dominados pelos estrangeiros, que dispunham dos meios para submetê-los. Contudo, nesta luta onde os fracos pediam socorro aos homens de bem, os seus jamais ficariam em silêncio, nem deixariam sem resposta aos clamores dos oprimidos, apesar do karma coletivo dos povos e nações. Fernando era íntimo de Filipe IV, rei de Espanha, que conhecia seus princípios de integridade e os dotes de elevada moral de que era portador. Para o rei, Fernando tinha algumas deficiências que necessitavam ser corrigidas. Era avesso às guerras, repudiava a violência e propugnava pelo direito dos povos e, principalmente, dos indivíduos. Como tinha planos relativos a ele,
Durante uma entrevista que lhe concedera, em caráter íntimo, Filipe dá início à execução dos mesmos, falando-lhe convincente: caro amigo, conheço vossos dotes e vos considero pessoa grata da família real, que conta com eles para defender seus interesses, bem como os de nossa Espanha. Reconheço em vós predicados e valores que se aproximam da perfeição, contudo, compete a mim, por quem sois, recomendar-vos que junto com a virtude, deveis cultivar a bravura e a tenacidade, o orgulho pela nossa nobreza e pela tradição e honra da Espanha, a luta pelas nossas posses de além-mar, aumentando nossas riquezas e o nosso poder. Nossa nação tem a gloriosa destinação de dominar o mundo. Deus está conosco e Cristo a escolheu como seu trono para, através dela, reinar sobre tudo. Sabemos que Portugal começa a se levantar de novo e a sua ganância por ouro, prata e pedras preciosas é desmedida. Entende que ninguém tem direito sobre as terras que, por acaso, um de seus navegadores descobriu. A escola de Sagres somente prepara os homens, enviando-os em expedição por todos os quadrantes, abrindo caminhos marítimos em busca de poder e riquezas, esquecendo-se de suas obrigações para com Deus, Cristo e a Santa Madre Igreja. Por isso, resolvi constituir-vos meu representante, disse o rei entre dois goles de vinho, dando à sua faia um tom misto de intimidade e cumplicidade. Ide, pois, meu filho, para a terra adornada pela cruz formada por cintilantes estrelas. Sereis os ouvidos do rei e a boca de Espanha. Sereis dotado das instruções do que devereis fazer, bem como das credenciais que vos darão poderes de chefe de Estado. Depois de tudo consumado, tereis a vossa glória, sereis imortalizado pela história e tereis o reconhecimento de toda a Espanha. Em nome dela, eu vos abençoo. Sorrindo, Filipe sorveu mais um gole do puro vinho, satisfeito consigo mesmo, pela maneira com que convencera Fernando. Miramês, a tudo ouvia pacientemente, atento às intenções ocultas de Filipe, que ele bem identificava. Contrariava o conviver com interesses da ordem que ele tanto subestimava, mas sua intuição o prevenia da oportunidade de realizar as suas íntimas aspirações e anseios, que eram conhecer e viver nas terras de Santa Cruz, a fim de participar de sua preparação como pátria do Evangelho. Enquanto o rei sorvia o saboroso vinho, seu cérebro funcionava celeremente, esforçando-se para não deixar transparecer suas reais e elevadas intenções. O íntimo do seu ser era de total alegria, quando respondeu ao monarca: Majestade, em vossas mãos estão as rédeas deste vigoroso corcel que é a Espanha. Que Deus vos abençoe para que conduzais esta nação que tanto amamos nas melhores condições de trabalho e honestidade. Vamos obedecer à vossa real vontade, para alcançarmos a vitória. Conheço o vosso ideal em relação à Espanha e rogo a Deus para vos ajudar a formar nobres ideias em benefício do povo. E a prosseguir, mas notou que o soberano já estava ficando confuso pelo que ouviu e peta quantidade de vinho ingerido. Por isso, apenas pensou, disse para consigo: sei perfeitamente o que vossa majestade deseja para si mesma. E, abrandando mais a voz, disse para terminar: eu vos agradeço de coração e serei eternamente grato pela oportunidade que ora me ofereceis de conhecer novas terras, as quais já admiro mesmo antes de vê-las. Garanto a vossa majestade que vamos fazer lá muitas coisas agradáveis a Deus. E curvando-se respeitosamente ante o soberano que o despedira entusiasticamente, retirou-se. O rei passaria uma noite mal dormida, rememorando as palavras de Fernando, sem conseguir entender o seu sábio e elevado sentido, sem, contudo, deixar de confiar no nobre súdito. Além disso, tinha interesse em sua saída da Espanha. Miramês, porém, naquela noite inesquecível em que viu começar a se materializar sua mais íntima aspiração, teve um sono tranquilo, fazendo uma viagem astral, parcialmente consciente, às terras aonde em breve haveria de aportar. Acordara no dia seguinte cantarolando,
envolvido por estranha alegria, como só ia acontecer com aqueles que pensam, vivem e agem em prol da humanidade. Assim, em um dia do ano de 1649, em que reinava em Roma Inocêncio X, o João Batista Panfili, desembarcava no litoral do Brasil, secretamente, na condição de turista, o enviado do rei da Espanha. Amável e convivente, já no barco que o transportava para a praia, relacionara-se com os remadores escravos. Desceu Miramês pela primeira vez em corpo físico, nas terras com as quais sempre sonhara. Como que agindo segundo os ditames do coração, descalçou as botas e pisou a terra, sentindo-as sob seus pés, como se identificando com ela, recebendo-lhe o calor. Ao mesmo tempo, lágrimas que marejavam seus olhos caíam no solo generoso que as recebia, umedecendo-se com elas, ocorrendo desse modo uma permuta de valores, cujos resultados benéficos seriam constatados através dos tempos. Acontecimento notável em sua chegada, foi o fato de vários índios que se encontravam na praia virem ao seu encontro como que para recepcioná-lo, ao tempo em que o feiticeiro da tribo a ele se dirigia e, apontando para o seu lado direito, exclamava, Babagi. Babagi. O Babagi era uma divindade indígena, tida pelos estranhos como uma lenda, que curava os enfermos através dos curandeiros das tribos. Era, na realidade, uma entidade espiritual e vinha ao lado de Fernando, ajudando a andar na areia onde seus pés deslizavam. Este, logo sentiu-se cercado pelos novos amigos, que nele sentiam condições de proporcionar alívio aos sofrimentos e perseguições por que vinham passando, ante o domínio dos invasores estrangeiros. Apesar de ainda não falar seu idioma, entendia-os pelos gestos e por intuição, o que denotava a afinidade existente. Assim, tendo se misturado com os nativos, ninguém suspeitava de sua condição de súdito espanhol a serviço secreto do rei. Em curto espaço de tempo, Fernando, já similar aos diversos dialetos indígenas e africanos, movimentando-se com desenvoltura entre os humildes. O clima da região influiu em seus traços e poucos conseguiam distingui-lo do povo local. Em 1653, desceu no Maranhão, onde se encontrava Fernando, o temido político e pregador, representante de Roma e de Portugal, Pé. Antônio Vieira, que em seus famosos sermões acionava forças desconhecidas e dominava com facilidade aqueles que ouviam. Era esse homem que Filipe IV, rei da Espanha, temia retornasse ao Brasil. Em cumprimento à missão de que estava incumbido, comunicava aos seus soberanos acontecimentos que poderiam ser benéficos ao Brasil, omitindo notícias que poderiam prejudicar os povos que nele já lançavam raízes. Com o passar do tempo e por impositivo do progresso, tudo foi mudando, e assim acontecia com os conceitos e interesses. Isso agradava sobremodo ao nosso personagem, que já tinha nos índios e nos escravos a sua própria família. Certa noite, quando contemplava as estrelas, sobreveio forte lembrança da pátria distante, onde dispunha de inúmeros e valiosos bens, entre propriedades e terras abundantes. Enquanto meditava se deveria regressar à Espanha, sentiu uma voz suave, como se nascesse dentro de sua consciência, recomendando-lhe: vai, vende todos os teus bens, distribui-os entre os pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Surpreso, sentia que aquela voz era a sua conhecida, mas, de onde? Parecia-lhe que já a escutara antes, mas, quando? Achava-se perdido no oceano dos séculos. Contudo, a voz fez-se ouvir novamente. Fernando, disse a voz, podes vender todas as tuas posses na Espanha e distribuir o dinheiro entre os necessitados de tua pátria. Os daqui, necessitando passar pelos processos renovadores, precisam mais da tua riqueza mental, do resultado de tuas mãos operosas, do tesouro armazenado em teu coração e da tua presença confortadora. Miramês, então, resolveu enviar procuração a amigos de sua confiança,
autorizando-os a dispor dos seus bens e distribuir o resultado entre os carentes e sofredores da Península Ibérica. Não chegou a ficar sabendo o que foi feito de suas riquezas materiais, porém, passou a viver um estado de consciência tranquila, única riqueza que acompanha seus portadores eternidade afora. Após aquelas providências, sua vida em muito mudou. Aquele homem culto e fascinante foi descoberto pelos catequizadores entre os índios e os escravos africanos, como pastor de 2 rebanhos. Alguns índios e negros não se davam bem, hostilizando-se mutuamente. Trabalhando arduamente pela aproximação e convivência das 2 raças, em pouco tempo seus esforços eram coroados de êxito, quando índios e negros festejavam juntos suas tradições, unidos pelos laços da amizade e do sofrimento. Miramês, então, passou a frequentar o grupo de catequizadores por encontrar ali campo propício à com acento circunflexo prática dos seus ideais. Como resultado de seu trabalho e esforço conjunto, mais tarde foi promulgada, em 1680, a Lei de Proteção aos Índios. Antes de terminar este relato, procurando mostrar como ocorreu a chegada de Miramês ao Brasil e a sua participação junto aos espíritos simples e sofredores que prepararam o campo que favoreceria a implantação do Evangelho nas terras do Cruzeiro, queremos relatar um fato ocorrido com ele em um pequeno arraial destinado a receber os velhos escravos, onde passavam os últimos dias de suas vidas. Junto com os jovens escravos, que vez por outra recebiam permissão de seus senhores para visitarem seus pais e avós, Miramês, certa manhã, buscou os casebres para rever seus tutelados, levando-lhes o conforto de sua palavra fraterna e confortadora. Todos o tinham como o pai branco, filho do sol, o homem que veio da luz. Ao levantar a cabeça, fixando o olhar nas nuvens, como costumava fazer, punha o coração ao alto e a mente em sintonia com o Todo-Poderoso. O ambiente se asserenava, envolvendo em suaves vibrações aqueles que o cercavam. Ao regressar, passeando-a com acento circunflexo beira de murmurante regato de águas cristalinas, acompanhado, como de costume, por uma velha preta, ao passar beirando um barranco onde a vegetação se adensava, foi atacado por perigosa e venenosa jararacuçu, cuja picada comumente resulta mortal, sendo atingido na perna, abaixo do joelho. A preta velha viu o réptil dando bote à água do riacho tingir-se de sangue. Saiu a correr para o povoado em busca da velha benzedeira Pari, que nos seus 90 anos há muito salvara pelos seus dons de curar várias enfermidades. Ao ser localizada e informada do ocorrido, a velha Pari, já acostumada a essas emergências, apanhou alguns apetrechos e saiu pressurosa em socorro ao pai branco. Mas Miramês, já com muitas experiências vividas entre índios e negros, também tomara seus cuidados, lembrando-se de um cordão com vários nós intercalados que carregava em seu bornal, tomou e com ele amarrou a perna ofendida, na altura do joelho, impedindo a circulação. Tal cordão ele recebera de sua mãe querida, nos minutos finais de sua vida na terra, explicando-lhe sua origem. Pertencera a um bondoso pároco português que se dedicava à cura. Meu filho, disse ela nos seus últimos momentos, quando o velho padre me passou este cordão, de seus dedos desprendiam-se pequenos raios de luz que eram absorvidos pelos nós do cordão. Carreguei-o comigo por vários anos e muitas vezes utilizei-o em favor do alívio das pessoas. Agora, passo a você, para que seja usado em seus momentos de dificuldade e de aflições. Abençoando-o, desfalecer e regressar à pátria espiritual. A negra Pari, chegando, fez com que Miramês se assentasse no lajedo, levantasse os olhos e, como se conversasse com alguém invisível, pronunciava palavras ininteligíveis. Em dado momento, colocou os lábios sobre o ferimento e sugou por várias vezes o sangue já enegrecido, cuspindo para o lado. O seguir, colocou algumas ervas na boca, mastigou-as e tornou a cuspir, lavando-a nas águas do riacho. Torna a repetir a operação,
colocando as ervas maceradas sobre o ferimento, que logo parou de doer. Com um suspiro profundo e se recompondo, a boa escrava retirou o cordão benfazejo da perna de Miramês, ajudou-o a caminhar em demanda ao seu casebre, onde o fez ingerir uma beberagem. Antes disso, a velha Pari, acalmando a revolta dos velhos escravos, não deixou que matassem a cobra, foi sozinha ao local, gritou com o perigoso réptil, expulsou-o e ordenou que não voltasse mais ali. Miramês sentia cada vez mais gratidão e amor por aquela gente simples, filha de Deus, que, dentro do possível, tudo fazia em seu benefício. E naquela noite chorou de reconhecimento, orando ao Criador em benefício daquela gente simples e sofredora. Perfil de Miramês. O nosso diretor espiritual era, quando encarnado, alto, de porte esbelto e nobre, cabelos encaracolados da cor do ouro velho, os quais trazia amarrados para trás. Tinha testa ampla, denotando inteligência, tez bronzeada pelo torre do sol do norte, olhos verdes que lembravam os canaviais, os dois incisivos da frente eram ligeiramente separados. Seus lábios eram pouco salientes e o nariz, grande e levemente achatado na ponta, não chegava a tirar-lhe a formosura do rosto. Apesar do constante sorriso nos lábios, seu semblante era grave, algumas rugas já demonstravam as consequências do desconforto físico e dos trabalhos em favor dos humildes. Sua morte ocorreu num quadro de elevada suavidade. Os negros e os índios catequizados formavam extensa fila para beijar-lhe as mãos, que tantos ajudaram a viver. Enquanto esteve lúcido, Miramês abençoava-os, um por um. Nos momentos derradeiros, Fernando Miramês de Olivídio percebeu a presença da Mãe Extremosa, bem como de sublimada entidade que ele prefere não identificar, por julgar não merecer tamanha honra. Com lágrimas nos olhos, Miramês desprendeu-se do vaso físico e, já fora dele, chorou de felicidade e agradecimento, por ter ingressado no Brasil pelas portas do amor e da caridade, que lhe foram abertas por Jesus. Fim.